Então, eu dividi essa aula aqui, né, em 3 partes. Na primeira lá, eu falo sobre os dispositivos de acionamento, né, POD-H e tal. Na segunda parte, estou falando sobre PWM. Na sequência, eu vou falar sobre servomotor, que de certa forma também vai ser controlado por PWM. E depois eu vou falar sobre o controle de utilizando, quer dizer, o controle de motor de passo. Tem algumas coisas, né? Eu posso até dividir mais uma parte aqui, talvez, dependendo do caso aqui, de quanto tempo eu vou demorar para falar sobre essa parte do servomotor. Mas a ideia é que a gente seja capaz de gerar códigos, né, que controlem dispositivos de acionamento que vão fazer alguma atividade. É bem fato, né, que se você for pegar lá a biblioteca do Arduino, ele vai fazer tudo para você, você só vai, usa aqui, usa essa instrução e faça desse jeito. Mas, como o nosso objetivo pagar, é uma disciplina de microcontroladores, a gente entende como é que funciona o dispositivo, a gente vê como é que o fabricante disponibilizou a biblioteca para fazer aquele dispositivo funcionar e tudo mais. Então, é bem interessante que a gente tente dominar. Principalmente como engenheiro de computação, que teoricamente você tem mais conhecimento de programação e tem mais capacidade de fazer programação. Normalmente o pessoal de engenharia elétrica tem um pouco mais de dificuldade nesse aspecto, então acaba usando Arduino, que de certa forma tem uma performance um pouco inferior a se você estivesse programando utilizando a programação nativa, certo? Então, o servomotor ele é um motor CC com controlador, certo? Então, dependendo do tipo de servomotor que você utilizar, você pode ter um controle de posição ou um controle de velocidade, certo? E o que faz isso mudar é o dispositivo que é utilizado para controlar, porque na verdade é o seguinte, eu tenho nesse caso aí um motor CC, aí você vê aqui que na figura tem um potenciômetro, aí tem um ciclo de controle e as engrenagens lá desse servomotor aqui especificamente. Então, na verdade eu estou controlando o motor CC. E aí, nesse caso aí, o potenciômetro vai me dar uma informação de posição do dispositivo. É por isso que você não pode girar demais esse tipo de servomotor, senão você quebra o potenciômetro. E aí ele pode girar infinitamente, obviamente, né, porque você quebrou o sensor dele. E aí essa realimentação do potenciômetro vai dar uma tensão, e aí o circuito de acionamento vai controlar o motor baseado nisso, certo? Então esse circuito de controle ele recebe um sinal de uma determinada maneira que vai permitir você controlar o ângulo desse servomotor, certo? Se você utilizar, tem servomotor, por exemplo, para aqueles que é utilizado nas impressoras 3D de casa. Tem umas empresas internacionais aí que utilizam servomotor no lugar do motor de passo, por exemplo. Aqueles ali vem com um driverzinho, você tem um motor CC grandão, ou às vezes até um motor de corrente alternada, às vezes também é. E aí esse driver você manda duas coisas para ele. Você manda um pulso e você manda o sentido de rotação. O pulso vai dizer assim, ó, eu quero que o meu motor ele gire em 2 graus. Então eu vou dar um pulso, ele girou 2 graus. Do outro pulso ele vai girar 2 graus. Do outro pulso ele gira 2 graus. E o outro se ele tiver nível lógico alto, ele vai girar no sentido horário. Se ele tiver nível lógico baixo, ele gira no sentido anti-horário. Então, como eu falei,
o servomotor é basicamente um motor que está acoplado a um circuito de controle com uma realimentação de um sensor. Então, nesse circuito de controle pode ter um controlador, um PID ou alguma coisa para fazer o controle de posição da coisa. O que importa para a gente é que o sinal que a gente vai mandar vai fazer alguma coisa que vai mudar a posição desse servomotor, certo? Então, as partes desse servomotor, né? Então, o servomotor ele tem um circuito de controle, que é responsável pelo monitoramento do potenciômetro e do acionamento do motor visando obter uma posição pré-determinada. O potenciômetro, que é esse caso específico de servomotor, certo? O que eu mostrei na figura anterior. Ele está ligado ao eixo de saída do servo, monitora a posição do mesmo. Tem outro tipo de servomotor que, no lugar de usar o potenciômetro, utiliza um encoder. Encoder é um discozinho que normalmente vem junto com um sensor infravermelho. Esse disco e o sensor infravermelho, eles basicamente vão dizer quantas vezes ou quantos ângulos o motor girou, em quantos graus o meu motor girou. Mas, de qualquer maneira, eu tenho um sensor. E esse sensor é ligado ao motor e vai mostrar a posição desse motor. Independentemente de ser um potenciômetro ou um encoder, ele ainda assim vai medir, né, a posição do motor lá no sistema. Ele vai ser a realimentação do circuito de controle. Aí tem o motor que vai movimentar as engrenagens, certo? Ele vai ser o eixo principal do servomotor, aquilo que vai fazer o dispositivo girar. E aí eu tenho as engrenagens, nesse caso aí. E normalmente você usa um sistema de engrenagem para mudar a relação de torque e velocidade do motor. Então, nesse caso aqui, o motor é fraquinho, né? Tem uma potência baixa e eu quero aumentar o torque lá na saída. Então, eu faço com que minhas engrenagens aumentem o torque lá na saída, diminuindo a velocidade de rotação do motor na saída. Então, eu tenho um motor com velocidade mais alta e torque mais baixo. Usando as engrenagens, eu vou ter na saída uma velocidade mais baixa e um torque mais alto. Então, o motor tem velocidade mais alta, torque mais baixo. Na saída tem velocidade mais baixa e torque mais alto. Eu posso fazer o contrário também. Depende da minha aplicação, certo? E nessa questão, né, de engrenagem, você basicamente, nesse caso aqui é fechado, mas se você tiver um motor de maior potência, você compra uma caixa de redução externa e acopla ao eixo desse motor, normalmente. Ou às vezes eles já vêm com o conjunto, com a caixa de engrenagem e tudo mais. E nesse caso aí também, para o caso da figura anterior, a gente tem a caixa do servo motor que vai botar tudo dentro, né? Para não ficar tudo exposto para esse módulozinho. Então, para o caso daquele servomotor lá em cima específico, como é que nós controlaríamos o servomotor? Então, esse servomotor especificamente, ele recebe um comando que vai de 1 milissegundo a 2 milissegundos de tempo on, certo? Então, se você colocar lá um sinal com largura de 1 milissegundo, então pulso lá, joguei high, nível lógico alto na saída, aí esperei 1 milissegundo, depois coloquei 0, aí vai passar lá, é um PWM, né? Só que a forma é um pouco diferente lá do PWM que a gente viu em cima, mas é um PWM de qualquer maneira. O que vai acontecer aqui, né, é que ele vai para o grau 0. Se eu ficar mandando esse pulso aí na frequência, no período que foi pedido. Aí se eu mandar 1,5, ele vai corresponder a 90 graus, e se eu mandar 2 milissegundos, ele corresponde a 180, ou seja,
Entre 1 a 2 milissegundos eu controlo a posição do meu motor, porque é assim que o circuito de controle entende o funcionamento desse servomotor, certo? Então aqui nós vamos ter o nosso funcionamento, né? Veja aqui que a largura de pulso é de 2 milissegundos. Ele tem que estar... 2 milissegundos seria 100%, né? do ciclo. Aí eu posso dar um pulso de sincronização, né? 2 milissegundos e tal, zerado. Aí eu digo assim, eu quero que o meu dispositivo ele vá para o ângulo 0 graus. Aí eu boto durante 1 milissegundo o nível lógico alto e o outro milissegundo o nível lógico baixo. Aí eu quero agora 90 graus. Aí eu coloco 1,5 milissegundos, né? E o restante, que é 0,5 milissegundos, nível lógico baixo. E aí, se eu quero ele em 180 graus, eu mando ele completamente lá para 2 milissegundos, né, o tempo todo. E aí, assim eu controlo a posição do meu servo. É sempre bom dar uma olhada no datasheet, porque pode ser que esse período ele seja diferente, dependendo do servomotor que você esteja utilizando. Mas a gente vai fazer aqui de uma maneira um pouco mais simplista, certo? O controle do PWM, basicamente esperando e mandando nível lógico alto, esperando, mandando nível lógico baixo, esperando, certo? Então, dependendo do dispositivo, se for o ESP8266, a gente vai usar essa função aqui, que é o SDK ou SDelay, que ele espera ter uma precisão de microsegundos, certo? Ou então a gente pode utilizar esse ETS delay para o caso do ESP32, que ele também é a mesma coisa, é o equivalente do ESP32 para o delay espera de microsegundos. Porque se a gente utilizar a VTask do FreeRTOS, que é o delay de milissegundos, ele não é muito preciso para 1 milissegundo, 2 milissegundos. Então a gente precisa ter uma função mais próxima do delay. Ou então a gente deveria utilizar timer. Como eu ainda não mostrei como é que a gente programa diretamente para o timer, faz a função, dependente do timer e tudo mais, aí a gente vai trabalhar aqui diretamente com essas funções, certo? Então com isso eu já considero que juntando tudo, né, desde o PWM lá, ligar e desligar o motor e tudo mais, você já tem condição de fazer aí o controle do servomotor, né, que é programação com servomotor. Para controlar a partir da porta serial utilizando o servomotor. E aí você vai dizer assim, eu quero ir para o ângulo 0, ângulo 1, ângulo 180, tudo mais. Então sua rotina principal, como eu falei, só precisa ter basicamente isso, né? Você pode ficar fazendo o ciclo por algum tempo só para ter isso feito dessa maneira. E depois a gente vê como é que trabalha em paralelo com o porta serial e manda o comando. Mas vai ter um while, certo? Um while true. Dentro desse while true, você vai ter configurado lá em cima o seu GPIO, né? Você vai dizer qual é o GPIO que você vai utilizar. E aqui você vai dizer assim, vá para o nível lógico alto, espera, que é o delay, que eu mostrei lá no slide anterior,
nível lógico baixo e delay. Só que esse delay aqui vai ser o tamanho, né? Então aqui é um número, né, entre 1 e 2 milissegundos. E aqui vai ser o número entre 1 e 2 que vai subtrair dos 2 milissegundos, que é o complementar. Então, se o período tem que ter sempre 2 milissegundos, nesse caso aqui, vocês precisariam fazer somente isso, né? Colocar aqui, vou chamar de variável. Você vai colocar aqui uma variável, que é o ciclo de trabalho. Vai ter var e um menos var. É uma programação mais direta, né, do funcionamento desse servo motor. E, enfim, é só aplicar lá na saída. Eu vou pausar esse vídeo aqui porque a gente já finaliza o servo motor e eu entro no outro assunto que é acionamento de motores motores de passo, certo? E aí a gente finaliza esse trecho aqui. Aí seria bom vocês tentarem fazer a aplicação. É bem simplista mesmo, não tem muito o que fazer. E aí eu posso dar o feedback do que vocês tentaram fazer durante o processo, tá?